amados, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da série Igreja, oficialmente produzida pelo Solos Podcast. Neste episódio inaugural, estamos na Igreja Batista Reformada na cidade de Jundiaí, com o pastor Saor Lucena. O pastor Saor Lucena, ele é o pastor da Igreja Batista Reformada na cidade de Jundiaí, ele é instrutor no software bíblico chamado Logos. Ele também é responsável pelo podcast da editora Vida Nova. E para esse episódio inaugural, nós convidamos você a compartilhar esse vídeo, a enviar para os seus amigos, porque nesta série que estamos produzindo com o tema chamado Igreja, sem dúvidas alcançaremos milhares de pessoas, levando justamente as marcas da verdadeira igreja, o processo de implantação de uma igreja, muitos conteúdos relevantes e pertinentes ao âmbito eclesiástico. Seja muito bem-vindo a esse episódio inaugural. Bom, pastor Saor, que alegria recebê-lo aqui nesse primeiro episódio desse documentário que estamos produzindo. Alegria é minha, meu irmão. Agradeço pelo convite, espero poder contribuir aqui nessa conversa. Perfeito. Muito obrigado de verdade. Você tem sido uma referência não só para mim, mas para toda a nossa geração, e contar com a sua participação nessa entrevista, neste documentário, é muito mais do que realmente merecemos. É isso. Bom, gente, nesse documentário chamado Igreja, nós passaremos por algumas denominações, sendo elas, estamos hoje na Batista Reformada em Jundiaí, passaremos pela Igreja Presbiteriana, Igreja Brasil para Cristo. Então, nesses próximos dias, conteúdos relevantes com bastante informação chegarão até você através deste canal. E bom, nós temos uma pergunta típica e exclusiva dos nossos episódios no Solos, pastor Saur. É justamente perguntar quem é o convidado. Então, nós vamos começar perguntando quem é o Saor Lucena. Olha, quando eu penso nessa pergunta, eu gosto muito de uma frase que é em inglês, mas vale a pena ser citada. Ela diz assim: I'm a nobody trying to tell everybody about somebody who can save anybody. Basicamente, quando a gente traduz, perde um pouco da graça, mas eu sou ninguém tentando falar para todo mundo a respeito de alguém que pode salvar qualquer um. Meu foco é ser um servo do Senhor, salvo por Ele, e anuncie esse Evangelho para que as pessoas o vejam e glorifiquem, porque foi para isso que todos nós fomos criados. Eu tenho tido a graça de, nessa caminhada como servo do Senhor, ter plantado essa igreja, com a ajuda dos meus irmãos, que hoje são membros aqui junto comigo. Como você falou, tenho produzido para a internet, na verdade, desde 2015, final de 2015 ali, com o canal Evangelho em Questão, que você estava até citando, né, que Sim. Você chegou a me conhecer por lá também, e também outros ministérios, como o Ministério Fiel, hoje a Vida Nova e o podcast do Logos, na verdade o canal do Logos trabalha ali como instrutor do software. Perfeito. Alegria em recebê-lo e sem dúvidas são muitas experiências que já foram vividas, tenho certeza que grandes testemunhos fizeram parte desse processo de construção ministerial, e justamente conhecer essa igreja que nós estamos hoje aqui em Jundiaí é uma honra para nós, e ver tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, e sem dúvidas levado o Evangelho adiante e alcançado vidas para Jesus Cristo. Isso é muito mais do que merecemos. E bom, nós estamos numa igreja que é nova, de certa forma, passou por um processo de implantação, tem toda uma história por detrás, começou numa garagem, Sim. Hoje está num prédio como esse lindo na cidade de Jundiaí. E bom, eu imagino que nem sempre foi assim, houve uma construção, mas eu acredito que essa construção, ela iniciou justamente na forjaria do seu chamado, que foi justamente o início da ordenação pastoral. Sim. E como foi, pastor Saor, o início no ministério, os seus primeiros passos nessa vida de chamada e devoção integral ao Senhor Jesus? Olha, na verdade aí vem desde a época da minha conversão, né? Eu cresci na igreja, sou filho de evangélicos, fui criado na igreja, mas foi só aos 19 anos que eu verdadeiramente fui convertido e conheci ao Senhor, e minha vida mudou drasticamente dali para frente. Tanto que cerca de 10 meses após isso, as pessoas na igreja me recomendavam muito ir para o seminário. Eu tinha um desejo muito grande de aprender, de ensinar, sempre foi algo que estava presente ali na minha caminhada cristã. E foi então nessa época, ali aos 19 anos, que eu comecei a fazer um seminário na cidade de João Pessoa, de onde eu sou. E depois de um ano e pouco de seminário, eu me vi muito focado na área acadêmica. Eu me vi sendo chamado para essa área mais de estudo, de ensino propriamente dito, do que qualquer outra coisa, ainda sem ter muita convicção e certeza a respeito de um chamado pastoral. Por causa disso, eu comecei a pesquisar seminários que tivessem esse foco maior, e foi quando eu conheci o JMC.
Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. É um nome enorme que se resume em JMC. E eu decidi fazer o vestibular para ele, fiz em 2015, 2016 fiz o seminário e me formei em 2019. Mas foi aí, ao longo do seminário, principalmente quando eu estava ali servindo na Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, que eu fui me deparando cada vez mais com essa convicção de um chamado. O que é um chamado? Não é bom a gente até especificar isso, porque algumas pessoas têm dúvidas, como se eu tivesse ouvido uma voz do alto, uma luz, um holofote tivesse me apontado algo. Mas basicamente a gente reconhece 3 critérios para um chamado. Você ter o desejo de caminhar por aquilo, você ter certas habilidades relacionadas àquela atividade e você ter o reconhecimento de outras pessoas de que isso acontece, de que não é apenas uma ilusão da sua mente. Então, lá houve esse reconhecimento desses 3 pontos. As pessoas foram chamando minha atenção e foi quando eu tive essa convicção. Mas aí, para encurtar um pouco mais a história, se você quiser, a gente pode entrar em outros detalhes, eu acabei me dirigindo para um lado mais batista, reformado do que presbiteriano, e a gente viu quando voltamos para morar em Jundiaí, que aconteceu aí em 2021, final de 2021, que não havia uma igreja que fosse propriamente batista reformada aqui. E então tivemos essa ideia de plantar, conversamos com outros pastores e começamos o trabalho no que estamos. Eu acho que isso resume um pouco desse chamado, desse início aí, resumidamente, da igreja. Sem dúvida, Saúl, escutar as suas experiências e todo o seu testemunho de trajetória até aqui é inspirador, principalmente para nós, somos jovens. Aliás, você iniciou nessa vida muito jovem. Exato. É justamente o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, né? Ninguém o despreze pelo fato de você ser um jovem. Pelo contrário, seja um exemplo aos fiéis, com amor no proceder e na palavra. E bom, até os dias de hoje, posso dizer assim, você é um jovem, né? Sou, exatamente. Eu brinco que eu sou jovem só no RG, sabe? Hoje eu ainda tenho pouca idade, vamos dizer, mas meu jeito, a minha maneira de ser e as experiências que Deus permitiu que eu vivesse acabam me tornando um pouco mais velho, vamos dizer. E aí tenho caminhado, mas eu reconheço demais essa importância de não desprezar os jovens. Pelo contrário, o próprio autor vai falar da importância da força dos jovens, a energia, a vontade de ir lá e fazer. E isso é muito nítido de se perceber. Até nesses, basicamente, aí 13 anos caminhando, eu já vejo diferenças no meu nível de disposição. Continuo servindo, mas de outras maneiras. E o ser jovem permite que a gente faça algumas coisas, coloque a cara, a tapa com mais coragem do que quando você chega mais à frente. Então eu fico feliz por esse trabalho de vocês. Também comecei cedo, como você falou. O Evangelho em Questão começou, eu tinha ali por volta de 20 anos. E desde então eu venho produzindo e vendo como isso é um caminho que, mesmo com nossa pouca experiência e conhecimento, nós podemos servir, fazer a diferença e, pela misericórdia do Senhor, colaborarmos com o crescimento do reino. Deus o abençoe, use a sua equipe aí para isso, que vocês sejam luz nesse mundo. Deus seja louvado por tudo isso, e eu acredito que para você, que é um jovem que está assistindo esse vídeo, sintam-se encorajado com esse testemunho do pastor Saúl. Sem dúvidas, Deus tem planos e propósitos para jovens. Sim, assim como foi com José, Daniel, Davi, Deus tem propósitos para a sua vida. Eu acho que até um adendo em relação a isso, não se deixe definir pela sua idade. Muitas vezes a idade é simplesmente um número ali no RG. Claro, nós não somos inocentes de deixarmos de destacar que, claro, o tempo vai passando, a idade vai chegando, você se sente um pouco mais cansado. Mas ainda assim, você consegue servir a Deus em todas as idades. Não há aposentadoria para o cristão, nem há uma ideia de idade mínima para começar a servir. Você serve desde o momento que você conhece a Cristo e entende que você nasceu para viver para a glória dele. Então, se você é jovem, se você onde você está, se capacite, busque fazer o melhor, saia da sua zona de conforto e sirva de todas as formas que você puder. Seja contribuindo com a contribuição ali ao crescimento de serviços de teologia na internet, de produção de conteúdo na internet, seja de outras maneiras. Hoje estou aqui à frente de uma igreja, ainda muito novo, mas pela ajuda dos irmãos e capacitado pelo Senhor fazendo, tentando não me preocupar com a idade, mas fazendo aquilo que a palavra me manda fazer, pregar o evangelho e viver o evangelho. Glória a Deus, Deus seja louvado por todas essas coisas. E bom, Sandro, você comentou um pouquinho sobre o seu processo de formação justamente no JMC, e
de lá até os dias atuais, né, houve essa construção e nem sempre você esteve, né, pastoreando essa igreja da forma que está hoje. Teve toda uma trajetória, toda uma caminhada. E justamente o nosso episódio desse primeiro podcast, dessa primeira entrevista, é falar um pouquinho sobre o processo de implantação. E você viveu isso, né, de forma literal. Saiu da parte teórica e você assumiu a prática. Então, uma definição de forma simples, o que seria justamente uma implantação de uma igreja? Como se dá esse processo? Plantar uma igreja nada mais é do que você começar a se reunir com outros irmãos para pregar o Evangelho, meditar a respeito dele e viver as implicações dele. Foi basicamente isso que nós buscamos fazer aqui. Nós olhamos, percebemos a necessidade de mais igrejas saudáveis. Não há número suficiente para isso, podemos sempre plantar igrejas para o crescimento do reino. Vimos então essa necessidade, fomos atrás pela graça do Senhor, não porque nos considerávamos capacitados, mas sabendo que o Senhor iria conduzir, e começamos esse trabalho, meditando sobre a palavra, vivendo em comunhão, até o momento então que estabelecemos um vínculo mais formal desse pacto, desse compromisso uns com os outros, e formamos a igreja. Perfeito. Então, pastor, Saora, é incrível notar que a graça de Deus tem alcançado a sua vida, alcançado a vida dos demais irmãos da Igreja Batista Reformada de Jundiaí. E com isso, nós vamos justamente para um tópico que analisamos ser pertinente para o nosso comentário sobre justamente a implantação da igreja. Durante esse processo, que é cercado de desafios, quais são, né, os maiores desafios de uma implantação de igreja? Olha, eu acho que uma das coisas mais difíceis é o fato de terem poucas pessoas. Por exemplo, aqui nós não nos importamos com crescer em número, nós não estamos preocupados em receber membros de qualquer maneira e crescermos em número, sermos uma igreja de 100, 200 mil membros, não. Mas, ao mesmo tempo, nós notamos que poucas pessoas tornam algumas práticas mais complicadas. Você tem menos gente para delegar e muito trabalho nas mãos de poucas pessoas. O início da plantação, ele idealmente vai acontecer vindo de uma igreja que já existe, um grupo de pessoas, onde, claro, vão ter ali um ou dois que estão mais capacitados, maduros para conduzir aquela ação, aquela plantação, mas ainda assim, eles não estão sozinhos. Eles têm ali um grupo que vinha de uma igreja que vai ajudá-los nessa caminhada enquanto eles recebem outras pessoas. Isso é o ideal, mas nem sempre acontece. No meu caso aqui, eu não vim de uma igreja que outras pessoas me acompanharam. Eu tive que começar basicamente do zero. E fui eu e minha esposa, eu conversei com ela, a gente tinha alugado a casa, a gente viu que na garagem tinha espaço ali para fazer. Eu conversei com vários pastores de outras igrejas da região, igrejas batistas reformadas, igrejas de outras denominações com quem eu me relaciono, na tentativa de ouvir bons conselheiros, e eles apoiaram a plantação. Nós começamos eu e minha esposa. Primeiro estudo que nós fizemos foi no dia 26 de março de 2022. Nós recebemos 3 pessoas. E aí a gente foi caminhando e basicamente eu que conduzia tudo, o esposo me ajudava a organizar ali o evento. Então o fato de ter poucas pessoas faz com que a realização de certas coisas seja mais complicada por ter poucas pessoas para delegar. Esse é um dos desafios, que à medida que a igreja vai crescendo, você vai tendo mais convivência com pessoas, reconhecendo dons, delegando, vai sendo vencido. O outro desafio que eu vejo é a correlação disso com o tempo. Então o tempo, ele é mais limitado nesse início. Dificilmente o plantador vai conseguir ficar exclusivo na plantação. Isso pode até acontecer, e é o ideal. Mas no meu caso, por exemplo, foi um dos nossos grandes desafios. Eu trabalho como instrutor do software bíblico Logos, apresentador do podcast da Vida Nova, eu faço outros trabalhos de ensino, e eu estava plantando uma igreja sozinho. Como que eu ia dar conta de tudo isso? No meu caso, eu tive que me tornar muito eficiente na administração do tempo. E eu vejo que esse é um desafio. Algumas pessoas estão plantando igreja, mas estão trabalhando, fazendo outras coisas, e não sabem como se preparar melhor para o seminário, para o estudo, para ensinar ali. E aí eu terminaria com o último dos maiores problemas e dificuldades que eu vejo nas plantações mais comuns é falta de pessoas que tenham um pouco mais de estudo e de amor, né? Claro, o estudo sozinho é frieza, não vale a pena, mas estudo e amor para fazer.
Normalmente você encontra um ou outro, ou o cara que gosta de estudar, mas não se importa muito de plantar, de fazer as coisas, ou o cara que quer fazer, mas ele ainda não conhece bem a fé que ele possui de maneira a poder ensinar outras pessoas. Isso torna difícil a plantação. Então tem muita gente que me busca, e tipo, eu estou aqui na cidade tal, tem igreja, não, o que você acha de plantar? E eu sempre falo, como é que tem sido a sua formação, a sua vida com Deus? Porque você também plantar a igreja de qualquer jeito vai fazer muito facilmente com que a pessoa se desvie para ensinos errados, para uma má conduta, e isso é complicado. Então, eu colocaria pelo menos essas 3 dificuldades aí. Existem outras, mas elas se destacaram na minha caminhada. Perfeito. Justamente esses 3 temas, esses 3 tópicos são pertinentes, porque justamente a mão de obra, as pessoas ali incentivando e fazendo parte ativamente dos trabalhos da igreja é algo essencial. Sim. Quanto mais pessoas dispostas a fazer, maior talvez será o alcance daquele trabalho. Sim. Esse é um dos desafios. Justamente essa questão da gestão do tempo. A impressão que eu tenho, pastor Saor, é que a cada dia que passa, o tempo está encurtando, nós estamos vivendo de forma atrasada e justamente gerenciar o nosso tempo é algo fundamental. Principalmente no seu caso, né? Família, filhos, ministério, trabalho. Então, gerencie bem seu tempo. Nós temos um podcast só sobre gestão de tempo. Sinta-se à vontade em conhecer esse episódio em que gravamos. E justamente isso, é um desafio. Começou com 3 pessoas no primeiro estudo, mas esse número foi aumentando. Sim. Nós chegamos aqui hoje, nós acompanhamos através das redes sociais, esse número tem aumentado para a glória de Deus, cada vez mais famílias têm chegado por essas portas, tido um encontro com a exposição da palavra, com o evangelho, com irmãos e irmãs piedosos, e sem dúvidas tem tido um crescimento, um fortalecimento na fé, que tem ocasionado grandes bênçãos em suas vidas. É aquela coisa, o nosso foco não é o crescimento, mas numa igreja saudável há crescimento. Justamente. Entendeu? Então é a questão de onde está o seu foco. Nosso foco é glorificar a Deus e viver para a glória dele, nos alegrando nele juntos como irmãos. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontece, há crescimento. Então, realmente, começamos com 3 pessoas, estudos, aos poucos vieram um pouco mais de pessoas, até que a gente viu que, na verdade, haviam algumas que gostariam de estar com a gente, mas só podiam no domingo. A gente tinha começado os estudos durante a semana, se não me engano, quinta-feira à noite. E a gente se viu com a necessidade de começar no domingo de manhã, mesmo horário que a gente faz até hoje. Começamos as atividades e isso foi aumentando. A internet produziu um papel relevante nisso devido aos trabalhos que eu tenho feito, os meios que eu tenho alcançado. Deus usou isso para que outras pessoas fossem conhecendo o trabalho e viessem. E hoje nós ainda continuamos uma igreja pequena, mas somos uma igreja que tem andado de forma saudável juntos, vivendo o Evangelho. Hoje temos 32 membros e uma frequência aí de umas 80 pessoas, às vezes mais. Foi o que nos permitiu também alugar esse espaço. E agora está nos trazendo mais pessoas. Antes a gente fazia na minha garagem, depois a gente alugou um espaço num buffet, então a gente tinha que montar as coisas todo domingo, desmontar, não havia um reconhecimento de onde era a igreja. Agora alugamos esse espaço, conseguimos colocar uma placa e mais pessoas estão reconhecendo a igreja e vindo, dizendo basicamente, olha, se nós soubéssemos que essa igreja já existia, estaríamos aqui. Então é um passo, é um processo. Mas nunca foi a minha intenção, do tipo, vou fazer a igreja porque eu quero alugar um espaço e eu quero ter muitas pessoas. Foi simplesmente eu quero viver o evangelho para os meus irmãos. Infelizmente, muitas pessoas, líderes, têm uma visão de negócio. Sim. Justamente como eu vou iniciar neste lugar, mas em pouco tempo eu vou crescer, vou alcançar. Não olham simplesmente para as vidas, eles enxergam números, né? Exato. Não estão preocupados com a pregação e exposição do evangelho, estão preocupados simplesmente com um espaço grande, muitas pessoas lá. Sim. E não é o foco do evangelho. Afinal de contas, os maiores sermões de Jesus Cristo foram para grupos pequenos, Sermão da Montanha, sem discípulos. E a multidão que esteve com Jesus não esteve no dia de Pentecostes, não estava no cenáculo. Então, a gente tem que começar a focar justamente em criar discípulos, fazer discípulos. E justamente existem algumas ferramentas de evangelismo que, através da luz da palavra de Deus, conseguimos aplicar nesse processo de implantação de igreja. Comentávamos um pouco que na Igreja Batista Reformada de Jundiaí acontece durante a semana os pequenos grupos. Sim. Seria uma ferramenta essencial na implantação, professor Saúl? Essencial eu não diria. Na verdade, para você ter noção, os pequenos grupos surgiram quando nós deixamos de ser uma fundação e nos formamos como igreja propriamente dita. Por quê? Porque até então era a nossa atividade, tínhamos poucas pessoas e pouco tempo disponível, não dava para
somado com a realidade que nós estávamos vivendo ali, além do culto, fazermos o estudo. Isso mudou e realmente o pequeno grupo tem ajudado. O nosso foco no pequeno grupo pode ter mais de um foco, né? Mas o nosso foco não tem sido o trazer pessoas para a igreja. O nosso foco no momento tem sido o discipulado. As que estão lá crescerem, que elas sejam luz nos ambientes que tiverem. Então, o pequeno grupo é interessante, pode ajudar, mas eu acho que aqui cabe um adendo de que cada realidade vai ter seus pontos diferentes. E isso é o que é interessante para a nossa realidade. Por exemplo, aqui, uma das coisas que mais trouxe pessoas foi a internet. E como eu já trabalhava com a internet desde 2015, os ministérios que eu sirvo também, até através desses meus outros trabalhos, Deus fez com que de alguma maneira a igreja fosse apresentada, pessoas descobrissem e quisessem vir. E através desse boca a boca da internet, as pessoas foram chegando e também, claro, do contato das pessoas. Isso vai funcionar para todo mundo? Não. Então eu acho que as estratégias elas são as mais diversas. O que não pode mudar é o foco de plantar uma igreja que vai viver o evangelho para a glória de Deus. Entendeu? Quais seriam os elementos que eu diria que são essenciais? Pregue a palavra de forma fiel, viva a comunhão e glorifique ao Senhor em tudo isso. Todo o restante você pode mudar a estrutura numa plantação. Isso. Perfeito. Justamente esses 3 tópicos mencionados que vocês são cruciais para todas as igrejas que estão em processo de implantação e até aquelas que já estão solidificadas há um bom tempo. E nesse processo de implantação é comum os FOAs cometerem alguns erros. E justamente eu gostaria de conversar um pouquinho contigo sobre erros que são comuns nesse processo de implantação. Quais seriam esses erros, professor? Olha, a primeira coisa é uma má compreensão a respeito do que é a igreja. O que é a igreja, qual é o seu propósito. Porque às vezes as pessoas olham, como você citou anteriormente, para a igreja como se fosse uma espécie de negócio. Então elas estão plantando a igreja com propósitos errados e esperando coisas erradas. Elas querem plantar para crescer e ganhar dinheiro com isso, né? Aquela história do pequenas igrejas, grandes negócios. E é incrível como as pessoas ainda têm isso em mente. A gente vai alugar aqui um espaço e as pessoas dizem, não, eu tenho certeza que vai crescer, viu? Você vai abrir outras. E, meu irmão, não estou preocupado em abrir outras igrejas, estou preocupado em viver o evangelho. Na franquia, né? Exato, na franquia. Esse é o ponto. E algumas pessoas vivem igreja como se fosse. E isso é um grande problema. Então, a má compreensão do que é ser igreja, viver igreja para a glória de Deus, é um dos enormes problemas que existem na plantação e no viver igreja de maneira geral. Um outro, também relacionado tanto à plantação, todos os que eu vou dizer aqui basicamente, tanto à plantação como o viver igreja, é o pastor ou aqueles que estão liderando se preocuparem tanto em ajudarem as outras pessoas a crescerem em um relacionamento com Deus, a terem um momento devocional, de oração, de viverem corandel diante do Senhor, para a glória do Senhor, que elas esquecem de fazer isso nelas mesmas. Elas ficam sem tempo para fazer isso para elas mesmas. Então é o caso do pastor, que ele só tem tempo na palavra para preparar o sermão e ele não tem muito tempo para fazer as coisas do relacionamento dele com Deus, porque ele está visitando outros, ele está preparando estudos, ele está pensando só nos outros. Mas Paulo mesmo já nos adverte disso. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios como ele fez-se fraco para com os fracos a fim de ganhar os fracos, ele fez-se tudo para com todos a fim de por todos os modos salvar alguns. Mas ele não esquecia de si mesmo, mas ele diz assim, eu esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como eu vou querer levar o evangelho para que outras pessoas o vivam, se eu não estou vivendo? Qual é a razão disso? Qual é o sentido disso? Então eu vejo que esse é um dos grandes erros, é algo que eu tento evitar que aconteça na minha vida a todo momento. Já tive até conversa com os membros a respeito disso. Eu não vou sacrificar a minha vida devocional com Deus, a minha vida com Deus, o meu viver para a glória de Deus, para que eles façam isso. Então, algumas pessoas querem arranjar tempo, cortando tempo de oração, cortando tempo de palavra, cortando tempo de fazer as coisas para o Senhor. Esse é um problema e não deve acontecer. Viva você com o Senhor e então, cheio dele, capacitado por ele, testemunhe de uma vida com o Senhor, de como deve ser a vida, porque o líder é isso, ele tem que ser um exemplo, e então anuncie o Evangelho. E o terceiro, no caso, relacionado a isso, é relacionado à falta de tempo para a família. Quantos pastores sacrificam suas famílias no altar
das igrejas, porque eles se dedicam a cuidar das famílias dos outros, mas esquecem das próprias. Então isso é algo que tem que ter muito cuidado, muito zelo. Está plantando uma igreja, está pastoreando, não abra mão do tempo com a sua esposa, não abra mão do tempo com os seus filhos, priorize isso. E que você, valorizando viver o evangelho com sua casa, testemunhe para outros como eles podem fazer o mesmo. Porque senão você será só mais um daqueles que diz como fazer, mas não mostra. Né? Siga o que eu digo, não o que eu falo, não o que eu faço, não é uma coisa para viver o evangelho. Perfeito, professor Saori. Esses 3 temas são cruciais e importantes para o entendimento do nosso tema, porque infelizmente eu acredito que todos conhecem casos de pastores, líderes que se dedicaram sim na obra, mas esqueceram da sua família. Justamente a palavra de Deus no Salmo 128 diz que os filhos são como brotos de oliveira, que a sua esposa é uma videira frutífera, mas aonde? Ao redor da sua mesa. Então é necessário estar na mesa, conversando, discipulando a sua família e não se esquecer que, na verdade, o seu primeiro ministério é justamente pastorear a sua casa. E é crucial o entendimento dessas fundamentações apresentadas por você, senhor. Bom, chegando para uma parte mais conclusiva do nosso bate-papo, gostaria de saber como tem sido a sua experiência aqui na Igreja Batista Reformada em Jundiaí. Como tem sido pastorear essa linda igreja? Tem sido uma bênção, meu irmão, cheio de desafios, como toda plantação e todo pastoreio, mas são desafios que nós temos muita alegria de vivenciarmos juntos. Então, aqui eu tenho aprendido mais sobre o Evangelho, ensinando e vivendo junto com meus irmãos do que nunca antes. Tem sido uma bênção nesse sentido, não só para mim, como para minha família. Meus filhos vêm, pai ali pregando, vêm as pessoas da igreja em nossa casa, a importância da comunhão, o viver junto para a glória de Deus. E isso manifesta de uma forma mais nítida o que nós, como cristãos, somos chamados a fazer. Viver o Evangelho em comunhão, valorizarmos a igreja local e estarmos juntos ali, servindo ao Senhor, cumprindo todos os uns aos outros, né, os alelos ali do texto, cumprindo esse viver junto para a glória de Deus. Aqui tem sido muito interessante ver o crescimento dos meus irmãos junto comigo. Pessoas que antes não tinham uma vida com Deus, tinham uma vida muito frágil e hoje amam o Senhor com mais força, com mais dedicação, se relacionam com Ele, valorizam o meditar na palavra, o orar, tem transformado em sua vida, lembrando que o viver para a glória de Deus não é só orar, ler a Bíblia e ir ao culto, mas o meu trabalho importa para a glória de Deus, meu relacionamento com minha família, com meus amigos, importa para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então isso tem sido muito bonito de se ver. Bom, Saúl, tem sido uma honra para nós conhecermos melhor a Igreja Batista Reformada, saber como tem sido essa experiência, sem dúvidas, um privilégio de Deus, e conhecer de perto irmãos que, sem dúvidas, têm sido discipulados, têm sido tratados e justamente encontrado o Evangelho através da graça do Senhor nessa igreja. Bom, acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo ou estão num processo de implantação de igreja ou estão indo para o seminário e, sem dúvidas, muitas perguntas, muitos questionamentos surgem em nossas mentes nesse processo. Isso é algo natural do ser humano. Mas, a partir de tudo que nós conversamos, Saúl, qual seria um ensinamento, um conselho que você deixaria para alguém que está justamente vivendo esses primeiros passos daquilo que você anteriormente viveu ao início da implantação? Olha, o que eu chamaria a atenção é, primeiro, não se ache capaz, reconheça que você não é, mas ao mesmo tempo que isso não lhe paralise. Descanse no Senhor, que pode tudo, faça o seu melhor e sirva onde você puder. Esse é o primeiro dos conselhos que eu dou. O outro é simplesmente viva o Evangelho em toda a sua amplitude e que isso transborde para a plantação de uma igreja saudável, onde as pessoas possam, em algum grau, imitar em você como você tem imitado a Cristo. Nós somos imperfeitos, não somos os exemplos ideais, mas ainda assim somos os exemplos que o Senhor nos manda ser para a glória dele e que a gente vive esse Evangelho, fazendo diferença na sociedade, sendo luz. Igrejas são necessárias, são importantes, que é nelas que nós vivemos essa comunhão de maneira mais nítida. Deus abençoe você, Deus o use, seja na plantação, seja no continuar vivendo numa igreja, quem sabe, trabalhando ali numa revitalização dela, mas viva o Evangelho e pregue o Evangelho. Perfeito. Senhor, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também agradecê-lo justamente por aceitar o nosso convite. Sem dúvidas,
ter a sua participação nesse documentário algo incrível para nós. Eu tenho certeza que através deste episódio, pessoas serão alcançadas com essa mensagem, com esses ensinamentos. Então, expresso aqui de forma pública o nosso sincero sentimento de gratidão, primeiramente a Deus e também pela sua vida, por prontamente aceitar o nosso convite. Eu agradeço pelo convite, foi uma alegria para mim participar e que Deus continue abençoando você, abençoando a equipe, abençoando todos vocês, usando para que vocês sejam um meio aí de ser luz nessa sociedade. Glória a Deus. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio sobre a série Igreja. Tratamos sobre o processo de implantação de uma igreja nesse primeiro episódio. No nosso segundo episódio estaremos indo em direção à igreja presbiteriana aqui de Jundiaí para falar com o pastor Lucas Cruz sobre as marcas da igreja. Então, se você ainda não fez isso, compartilhe esse vídeo. Manda para os seus amigos, no grupo da sua igreja e vamos juntos aprender mais sobre esse tema crucial e pertinente para as nossas vidas. Deus abençoe, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos você no segundo episódio da nossa série. Deus abençoe.